Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre O Paraíso Perdido de John Milton. É um grande poema épico, ele se insere na tradição de poemas épicos da literatura ocidental. É considerado o equivalente protestante, o poema épico protestante, é equivalente à Divina Comédia, que seria o grande poema épico católico. Então, é uma das mais importantes obras de língua inglesa, é um dos maiores poetas de língua inglesa. Bem, ele se inspira aqui no Gênesis para falar da criação do mundo, da rebelião de Satã e da queda do homem. A perda do paraíso aqui, o paraíso perdido aqui, é a queda do homem, o primeiro homem e a primeira mulher, ao comerem do fruto proibido. Uma característica dessa obra é que ele cria personagens bastante complexos. Os personagens que aparecem aqui são muito bem trabalhados, muito bem elaborados. Agora, o que chama atenção e chamou muita atenção na época foi a atenção que ele deu à figura de Satanás. É o personagem mais bem elaborado aqui nessa obra. Ele se inspirou nos grandes vilões de Shakespeare para criar essa personagem. Então a gente tem um personagem com bastante características ambíguas, né? Com muitas fraquezas, com muitas dúvidas, com muito ciúme, com muita inveja, enfim, com muita ambição. Um personagem assim com características bem fortes, bem marcantes, que dedica grande parte do tempo aqui a elaborar uma vingança, enfim, a atingir os objetivos que ele se propõe. Bem, então, de certa maneira, tem até é um pouco até herético, a gente poderia dizer, essa dedicação que John Milton deu a essa figura aqui na obra. Bem, outra coisa é o seguinte, o homem, o primeiro homem e a primeira mulher, o que chama a atenção é o amor intenso que eles vivem. Eles são um casal muito jovem, muito robusto, e que se aproveita bastante de um paraíso no qual eles vivem, se aproveita das delícias desse paraíso e de uma vida bastante amorosa. Inclusive a marca do Adão aqui é o amor que ele sente por Eva. Também uma característica bastante acentuada que o autor vai dar ao primeiro homem. O primeiro homem é completamente apaixonado pela primeira mulher. Inclusive, em alguns diálogos que aparecem, ele, conversando com anjos, né, porque está lá no paraíso, no Éden, ele vai dizer que nada teria sentido para ele, nada no mundo teria sentido para ele se ele perdesse Eva. Então, esse amor de Adão por Eva aqui é algo que marca bastante a história. Outro detalhe é que o Satanás ou Satã, para levar à queda do homem, ele induz Eva a comer do fruto proibido. A primeira a comer é a primeira mulher. E aqui a personagem feminina também é muito bem construída, porque a mulher não comete esse ato por impulso. Ela é convencida através de argumentos racionais. Satã dedica um tempo bem grande a convencer Eva a experimentar desse fruto e se condenar, porque assim que ela experimenta do fruto, ela percebe que está condenada. Há uma percepção muito clara disso. E ela corre para Adão para contar o que ela fez. E aí, a história aqui, na obra, ela deixa claro o seguinte: Adão poderia virar as costas para Eva, pedir a Deus que fizesse outra mulher para ele, e Eva ficaria condenada e ele se salvaria. Mas o amor dele nessa parte é comovente, e é a maior prova de amor que ele dá aqui na obra para Eva. Ele experimenta do fruto proibido para se igualar a Eva e partilhar do mesmo destino dela. Então, eu vejo como um aspecto bastante comovente do amor, e um amor sincero que ele sente por Eva aqui. Aí, a partir desse momento, todo o paraíso, tudo que existia de diferente antes da queda do homem, é modificado a partir desse instante. E algo que eles não conheciam, inclusive eles não conheciam na natureza, a natureza não tinha um aspecto de violência,
não existiam predadores e presas. A partir da queda do homem, toda a maldade se instala. E aqui a gente vê algo também, que a inocência, né, a grande dificuldade do primeiro homem e da primeira mulher de se recusar a enxergar o mal principalmente na serpente, porque eles eram muito inocentes. Então a inocência, ela tem uma dificuldade de perceber o mal. Isso é algo que fica claro aqui. Falar um pouco sobre o autor. John Milton viveu no século XVII, ele participou da crise política que a Inglaterra vivia. Houve uma guerra civil, uma luta do rei contra os rebeldes. Num primeiro momento, os rebeldes venceram, prenderam o rei e executaram o rei. John Milton ficou do lado do Cromwell e da república que ele criou. Essa república, pouco tempo depois, ela passou por uma restauração. Houve uma queda da república e as pessoas que haviam lutado contra o rei enfrentaram muitas dificuldades. John Milton enfrentou muitas dificuldades aqui. Inclusive, a elaboração dele, dos concílios, dos argumentos, das disputas, é algo que ele vivenciou muito próximo, porque havia uma discussão muito grande no parlamento no momento da Guerra Civil. A organização, as assembleias discutindo questões militares, discutindo questões políticas. Então aqui, nas guerras que ele coloca nessa obra, entre as forças do mal e as forças do bem, tem muito daquilo que ele experimentou, muito daquilo que ele viveu nessa época. E, enfim, ele enfrentou problemas com isso, enfrentou essas dificuldades, teve sob risco de ser até executado, acabou sendo poupado. Foi uma pessoa muito infeliz no casamento, muito infeliz no amor. Então, talvez ele tenha representado nesse casal aquilo, uma projeção que ele tinha do casamento que acabou não sendo reservada para ele. Outra curiosidade dessa obra é que John Milton, quando a escreveu, ele estava completamente cego. E como que ele escreveu? Ele ditava essa obra, ela foi toda ditada, ele já não enxergava mais. Era um homem muito culto, conhecia as obras clássicas, ele queria uma obra religiosa contemporânea dele, que pudesse colocar nesse épico batalhas. Ele achava que as obras cristãs faltavam, essas obras, batalhas como os épicos antigos, clássicos. E aqui ele vai colocar essas batalhas na forma de luta entre arcanjos e demônios. Tá? É uma particularidade aqui dessa obra. Essa edição aqui da Editora 34 é uma edição muito boa, muito bem feita. Ela traz uma série de ilustrações do século XIX, que estão entre as melhores ilustrações desse épico. Há uma coletânea aqui, uma série de ilustrações que são belíssimas, enriquece bastante a obra. É bilíngue, tem algumas análises críticas da obra aqui. Então, assim, é uma obra belíssima e acessível, porque ela é numa capa brochura, ela não é uma capa dura, é num papel mais simples. Isso tudo torna a obra um pouco mais barata. Não chega a ser exatamente barato, não. Mas se fosse em capa dura com um papel melhor, seria uma obra muito cara. Agora, é uma obra difícil de ler. Como eu disse para vocês, é um poema épico de versos livres que às vezes exige da gente uma concentração bem grande para poder você apreender os diálogos que estão aqui, mas vale a pena a leitura. Só para concluir, quem não estiver disposto a ler o texto original, tem uma obra da Dark Side, dessa editora, que é uma novela gráfica, são quadrinhos, é uma HQ, que ela tem toda a história na forma de quadrinhos. É muito bem feita, muito bem elaborada, com alguns diálogos, pouquíssimos diálogos, mas vale a pena, quem tiver interesse. Trata do mesmo assunto, só que em forma de quadrinhos, com desenhos belíssimos, uma textura muito bonita, inclusive com um marcador de texto bastante típico aqui, que é uma maçã mordida, né? Seria uma alusão à queda do homem ao comer o fruto proibido. A gente não vai dizer que é uma maçã, mas fica aí por conta da imaginação de vocês o que foi esse fruto proibido que o homem comeu e levou à queda do paraíso. Bem, gente, é isso. Recomendo a obra, vale a pena. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.